Vamos lá, gente. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Vamos encerrar hoje, pela fé, o livro de Lucas. O Evangelho de Lucas. Nosso último encontro, nós vimos as palavras que Jesus falou na cruz. E aí, após a morte, teve o sepultamento de Jesus. Após o sepultamento, teve as mulheres, logo pela manhã do domingo, foram ao túmulo, à sepultura. E aí foram surpreendidas com dois anjos que disseram que o Senhor tinha ressuscitado. E aí, então, a gente não fala porque é tudo que Jesus falou sobre, né? Tranquilo. E aí a gente vai para um lugar chamado Emaús, uma vilazinha que pouca gente conhece. Pouca gente conhece mesmo, do ponto de vista até de geográfico mesmo. É um lugar assim, não se tem muito registro. Por exemplo, tem lugares que você... Babilônia é na antiga... Na Turquia, não sei o quê, né? Tem essa, nem sei se é na Turquia ou se é no Iraque, parece. Parece que é no Iraque. Mas Emaús é um lugar que hoje não se sabe bem onde é. Se sabe que é uns 12 quilômetros de Jerusalém. Porque o texto diz pra gente. Então, a gente vai pegar uma carona com dois discípulos de Jesus que tinham desistido. Os caras tinham desistido. Jesus morreu, a esperança acabou, fazia 3 dias, não tinha motivo nenhum para estar em Jerusalém. Então os caras voltaram para suas vidas. E aí a gente pega carona com esses caras e encontra Jesus de Nazaré. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Texto incrível. Vamos ler do 13 até o 53, até o finalzinho, mas tenha certeza que a gente não vai se prolongar muito. Tá bom? Vou pegar só alguns princípios aqui, mas vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá? Nesses últimos dias, ele lhes respondeu: do que se trata? Eles explicaram tudo o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. E como os escribas, sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles.
Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falava a eles ainda estas coisas, quando Jesus disse: que a paz esteja com vocês. Eles responderam, eles porém ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus disse: vocês têm algo para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei dos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que no seu nome seja pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado ao céu. Então eles adoraram, voltando para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, a gente te roga em nome de Jesus, que nesses poucos minutos, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor se faça presente, o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para compreender tudo que todas as Escrituras falam. Faz um milagre. Faz a gente voltar ao caminho. Faz a gente te seguir com fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, mantenha a Bíblia aberta. Vamos lá pensar nesse caminho incrível de Emaús. Não quer dizer que é um caminho certo, mas é um caminho incrível. Emaús, como eu já falei para vocês, representa a desistência. Os caras tinham realmente desistido de tudo. E o que só restava era a tristeza. Ok? Dividindo em partes esse texto, a gente pega o do 13 até o 24. E aí nesse bloco tem um título que faz a gente entender melhor essa partezinha. Que é o seguinte: a desesperança impede que vejamos o Senhor. A desesperança impede que a gente veja o Senhor. Vamos se ligar aqui em alguns detalhes. Versículo 13. Diz que no mesmo dia, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, 2 discípulos tinham ido para uma cidade chamada Emaús, distante, 10, 12 quilômetros aproximadamente, E iam comentando tudo que havia acontecido. Os caras, então, lê a Bíblia com imaginação. Os caras iam comentando. Meu irmão, você está ligado? Imagina aí a cena. 2 discípulos desistindo de tudo,
Fala, rapaz, a gente passou um tempo com Jesus, seguindo ele, mas agora ele está morto. E aí começa aquele papo sobre o que aconteceu. E aí você sabe, né? Jesus foi preso na surdina, ninguém, né? Ousou prender ele na frente de todo mundo, e aí prenderam ele, preferiram Barrabás. Ele foi julgado injustamente pelo Sinédrio. Poxa, eu pensei que Jesus ia, sabe, ser aquele que fosse redimir Israel. Pensei que ele fosse ser o rei, que ia nos libertar de Roma. Imagina aí o que os caras vêm falando no caminho. E triste, só, tipo assim, só o pó. Nesse lamento, quem aparece, galera? O próprio Jesus. Olha aí, versículo 20, já estou no 20. Versículo 15. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a acompanhá-los. Então, 2 camaradas andando, 2 discípulos andando, e o próprio Jesus vai chegando, e aí começa a acompanhar eles, começa nesse passo, e aí Jesus pega, e o 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados, de modo que não o reconheceram. Algumas perguntas se faz a esse texto, que é tipo o seguinte: foi Deus que impediu eles de verem que era Jesus que estava caminhando com eles? Não. Os olhos deles estavam fechados, mas não foi. O texto não diz, Deus fechou os olhos deles para que eles não entendessem ou não vissem que era Jesus. Não. Os olhos deles estavam fechados. Mas a bronca não era Deus. A bronca era os caras, pô. Inclusive, no final desse texto, a gente vê Jesus, abrindo os olhos dele. Ok? Então, Jesus começa a andar com os discípulos, e os discípulos não se percebem que é Jesus. Está lá, ele morreu, e aquele lamento. E aí Jesus começa a andar com eles, e isso é muito sério, galera. Isso tem a ver com a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não está vendo o que Deus está fazendo. Não está vendo que Deus está perto. Não está vendo que Ele está no controle. Não está vendo que é Ele que está fazendo as coisas. Simplesmente não está vendo. Você já conhece alguém, por exemplo, assim, alguma menina ou algum menino, bonito pra caramba, todo mundo achar bonito, ou bonita. E aí você fala, rapaz, que você é muito bonita. Ah, não acredito não. Que conversa. Você conhece gente assim? Que todo mundo diz, que menina linda, que menino bonito. Não acho não, me acho tão feia, meu cabelo, minha boca, meus olhos. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que as coisas até acontecem na vida dela, mas não vê. Isso é um fruto de profunda incredulidade. Os caras tinham desistido, os caras tinham saído de Jerusalém, os caras tinham abandonado a igreja. Abandonado os 11. Não dá certo esse negócio não, vamos embora. Tanto que quando eles voltam para Jerusalém, eles vão encontrar justamente os 11 reunidos. E aí, galera, incredulidade impede a gente de ver o Senhor. Na maioria das vezes Ele está perto. Na verdade, gente, Deus não para. Deus está sempre perto e sempre agindo. Só que nossos olhos, muitas vezes, estão fechados, encobertos, vendados de poder ver a ação dEle. E não é porque Ele quer. É porque o nosso coração é incrédulo. Seguindo esse texto incrível. Então Jesus, versículo 17, ele lhe perguntou, de que vocês estão falando pelo caminho? Lógico, Jesus já sabia. Isso é pergunta de graça, hein, gente? A gente já conversou isso em outros momentos do resgate. Jesus tinha muito de fazer isso. Deus tinha muito de fazer isso na Bíblia toda. Por exemplo, Caim mata Abel. Aí Deus vai e pergunta, Abel, Caim, onde é que está teu irmão? Coisa dessa natureza. Deus sabe, mas e aí? E aí Jesus pergunta, né? O que vocês estão conversando? E aí o versículo ainda 17 diz assim, então eles pararam tristes. E o 18 diz assim, um deles chamado Cleopas, que os historiadores dizem que ele é tio de Jesus, hein?
Aí não é um relato bíblico, mas é um relato histórico. Tem registro dizendo que Cleopas é tio de Jesus. Se é confiável, eu não sei, mas tem registro histórico dizendo isso. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: Tu és o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Resposta desaforada. Você é o único de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Você não sabe das últimas? Você não sabe das novidades? Incrível que ele está totalmente desatualizado, né? Que é Jesus que traz uma novidade para ele. Ó, eu ressuscitei. Essa não é as últimas de Jerusalém. As últimas de Jerusalém não é a minha morte. As últimas de Jerusalém é a minha ressurreição. Mas os caras estão naquela da morte ainda. Os caras, falta dar um F5, atualizar o negócio. E Jesus chega para atualizar. E aí, seguindo, o Senhor pergunta no 19, quais? E aí eles vão responder. A resposta dele precisa ser analisada, gente. Eles começam com uma apresentação. Uma apresentação de quem? O que é que aconteceu com quem? Com Jesus. E eles vão apresentando Jesus, dizendo assim, ó, Jesus Nazareno, profeta, poderoso em palavras e em obras. E aí ele começa a falar, o que é que aconteceu? Os principais escribas e fariseus, os principais escribas e sacerdotes, entregaram ele às autoridades, crucificaram ele, ele morreu. Essas são as novas, eita que brabeza, essas são as novas de Jerusalém, você não sabe disso. E aí o versículo 21, eles falam daquilo que está no coração deles, né? Falou o que aconteceu com quem, e aí eles falam que estava no coração deles. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Rapaz, a gente esperava isso. Era o desejo do coração da gente. Mas ele morreu. Segue o texto aí, Helenzinha. Volta aí, filha, desculpa. 21. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele morreu. Acabou-se. Voltar para casa. Mas não acaba aí o relato dos caras. Eles tinham conhecimento de uma coisa. Eles tinham conhecimento do que o povo dizia. Então é o seguinte, a fala deles está dividida em 4 partes. Primeira, quem era Jesus? Profeta poderoso de Deus em palavras e obras. Segundo, o que é que aconteceu? Morreu crucificado pelos escribas e sacerdotes. Segundo, o que estava no coração deles. E terceiro, o que é que estavam dizendo por aí? Versículo 22. Também é verdade que algumas das mulheres do nosso meio dizem que ele ressuscitou, que viram 2 anjos. E que o povo fala isso aí. Os outros foram lá também e viram que o túmulo estava aberto, mas não viram Jesus ressuscitado ainda. Bem, é verdade que o povo fala isso por aí. E aí, gente, eles falaram. Agora chegou a hora de Jesus falar. E a fala de Jesus, galera, é um negócio assim, incrível. É uma fala que precisa dirigir todo o curso da nossa vida. Toda a nossa história. Toda a forma que a gente olha para esse livro aqui, maravilhoso e incrível, precisa ser dirigida por essa fala de Jesus aqui. Essa fala de Jesus é fundamental. É um princípio de interpretação da Bíblia. Beleza? Princípio de interpretação da Bíblia não está no seminário. Princípio de interpretação da Bíblia está na própria Bíblia. E está nesse texto que Jesus falou aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Então ele lhes disse: ó tolos, por que vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram? Como vocês demoram a crer em algumas coisas que os profetas disseram? Está assim o texto? Pergunta. Está assim o texto, em algumas coisas que os profetas disseram? Em quê? Em tudo que os profetas disseram. Gente, tudo que os profetas disseram é sobre Jesus. O Antigo Testamento inteiro. Se você tem problema de entender o Antigo Testamento, entenda uma coisa. O Antigo Testamento inteiro está falando de Jesus. Tudo. Tudo. Toda a Bíblia é cristocêntrica. E a gente já entendeu aqui
que quando um princípio bíblico, quando o autor ele quer enfatizar, o autor bíblico, isso pela própria estrutura hebraica, Novo Testamento escrito em grego, só que por hebreus. A própria estrutura de escrita hebraica, quando um autor ele quer enfatizar alguma coisa, aquilo vai se repetir. Então se liga que essa ideia aqui vai se repetir. Tudo que os profetas disseram. Presta bem atenção. Ó tolos, como vocês demoram a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos, não é alguns, é todos os profetas. Por que Moisés? Porque Moisés foi o primeiro profeta. Primeiro a escrever. Em Gênesis, por exemplo, Pentateuco, Moisés. Começando por Moisés, em tudo. Olha só, versículo 27. Explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todas as Escrituras aqui entendem Antigo Testamento. Então, galera, Antigo Testamento inteiro está falando de Jesus. Tudo. É só você procurar. Jesus está lá em tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Incrivelmente em tudo. Desde o princípio, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, já apontava para um nazareno que ia andar sobre as águas. Tudo, tudo, tudo. Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, no 7º descansou. Já aponta para o sábado que Jesus descansou na sepultura. Quando o homem cai, o homem vai se vestir de folhas de figueira. Deus vai e mata o animal e cobre o homem de pele. Já aponta para Jesus. Quando Deus vai dar o castigo da serpente, amaldiçoar a serpente, antes mesmo de dar o castigo do homem e da mulher, já aponta para Jesus. Dá uma olhada aí, Gênesis 3:15. Texto incrível. Olha o que Deus fala à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o, singular, descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já está apontando, em outras traduções diz, esmagará a sua cabeça. Aqui já está dizendo o seguinte, que a serpente vai ferir o descendente da mulher no calcanhar. Fala do sofrimento de Jesus. Mas que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Todas as escrituras. Gente, a gente só em Gênesis já viu, fora a arca. A arca é Jesus, gente. Quem está nele vai ser salvo. Fora, gente, toda a Bíblia aponta para Jesus, é incrível. Tudo aponta para Jesus. Todas as escrituras, todos os profetas. Então, toda vez que você abrir o Antigo Testamento, entenda uma coisa. Está apontando para Jesus. Só falta você entender como é que isso está acontecendo. Ele está em toda a escritura. E só basta a gente se juntar a ele, a Bíblia, e com a nossa vida apontar para Jesus, em tudo. Sendo imagem e semelhança dele. No jeito de falar, no jeito de ser. Porque tudo é por ele e para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive eu e você. Somos pecadores destinados ao inferno, porque a nossa natureza humana não aponta para ele. Mas em Jesus, pela cruz, pela sua redenção, ele pagou o preço e nos restaurou e nos faz de novo capazes de apontar para ele. Deu para pegar, Alisson? Deu mesmo? Pronto. Quando o cara faz careta assim, porque não entendeu, eu pergunto. Beleza, gente. Vamos lá. Tudo que todos os profetas falaram sobre Jesus. A gente já entrou no outro bloco que eu não falei, né? O outro bloco é do 25 ao 31. E esse bloco diz o seguinte: a palavra e a comunhão com Cristo abre os nossos olhos. Do mesmo jeito que a incredulidade fecha os nossos olhos, a ponto da gente não ver Deus agindo, a palavra, a exposição fiel da palavra e a comunhão com Jesus abre os nossos olhos.
Jesus aqui, eu não sei se você se ligou, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começa a dar um sermão neles, de toda a Bíblia. Eu queria estar nesse sermão, como eu queria. Chegar no céu e vou perguntar, Senhor, como foi esse sermão? Eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Contando tudo que na Bíblia falava sobre ele. Jesus começa a expor todo o Antigo Testamento para eles. E tudo que falava sobre ele. Tudo. E aí, a palavra. Jesus começa a mostrar a eles a palavra e aquilo que se cumpriu nele. Então, uma coisa que a gente não pode abrir mão da nossa caminhada é a palavra. Mas não é, gente, entenda uma coisa, mas não é a palavra com a interpretação humanista. Que a palavra, tem gente, muitas pessoas, inclusive você pode até fazer isso, pode interpretar esse livro aqui, incrível, maravilhoso, espiritual, palavra de Deus, de uma forma errada, de uma forma humanista. De uma forma como se você fosse o centro, e você não é o centro. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Davi e o Golias. Davi e o gigante, já viu esse texto? Todo mundo já, né? Aí, pregações do tipo assim: você também pode derrotar o gigante na sua vida. Qual o gigante da sua vida? Gente, por causa disso, a igreja brasileira continua com os olhos fechados. Esse texto não está apontando, ensinando, dando uma receita de bolo como você vai derrotar gigante. Esse texto está dizendo que um rei, ungido por Deus, venceu. E logo porque ele venceu, todos venceram. Não sei se você lembra dessa história, mas na história Golias era um gigante que dizia o seguinte, era uma guerra, e o Golias dizia o seguinte: gente, não precisa todo mundo guerrear não, é só botar um cara aqui para ganhar de mim. Se botou um para ganhar de mim, vocês ganharam já. É isso, ele venceu, logo todos venceram. Acabou-se, o rei ungido de Deus. Pronto, é isso. Não é ensinando você a vencer gigante. Agora, o centro é Cristo. É sobre ele a história. Não é sobre você. Agora, sobre a gente tem a ver, porque ele venceu, a gente vence também. Se ligou? Então, a palavra fiel das Escrituras faz a gente abrir os olhos. E é isso que acontece aqui, gente. E aí eles vão se aproximando do povoado. Jesus, ele faz como se fosse adiante, como se fosse passar. E aí, versículo 29, eles pedem: Senhor, fica com a gente, Senhor, já é tarde. Não vai não, está quase de noite, fica com a gente, vamos tomar aquele cafezinho, comer aquele peixinho assado da hora. Vamos jantar aqui com a gente, fica aqui em Emaús com a gente. E aí o Senhor fica. E aí, versículo 30 diz assim: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu perante eles. O que é que teve aí, gente, para os olhos deles serem abertos? Palavra, comunhão com Jesus. Quando nos relacionamos com a palavra da maneira certa, tendo Jesus como centro. Quando nos relacionamos com o próprio Deus, tendo comunhão com Ele. Não sei se você lembra, mas comer é sinal de profunda comunhão para o judeu. Não é à toa que Jesus disse a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Quer dizer, comunhão, relacionamento, tá junto, tá perto. Comunhão com Jesus e palavra abre os nossos olhos para a gente ver a ação de Deus. Ah, pastor, e por que Jesus desapareceu? Porque eles estavam no lugar errado. Emaús era o lugar de desistir. Emaús era o lugar de deixar tudo para trás e ir-se embora. Porque a promessa de Jesus era que eles ficassem em Jerusalém para ali receber o Espírito Santo.
Jesus veio cantando essa pedra. Só que eles desistem e vão-se embora. E aí, o que é que acontece? Olha aí. A gente já entra num outro bloco. No bloco do 32 ao 35. Que é o seguinte. Ver o que o Senhor está fazendo nos faz voltar ao caminho. O que é que os caras fazem? Versículo 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Nossa, o coração da gente, não sei como é que o seu coração fica, mas eu quando vejo aquela mensagem bíblica, quando eu estou lendo a Bíblia, é diferente de ler qualquer outro livro. Quando eu estou ouvindo uma pregação cristocêntrica, nossa, meu coração só falta sair pela boca, velho. Eu fico, meu irmão, é isso que Deus quer para mim. Não tenho como refutar isso. E aí, seguindo o verso 33, diz assim: e na mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 que estavam com eles. Olha a crescente desse texto, a progressiva. Olha para os verbos. Versículo 33 diz assim: na mesma hora, ou imediatamente, levantaram-se. Lembra de uma coisa, gente, está de noite aí, hein? O pedido deles foi: Senhor, fica, já está escurecendo. E era mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, Emaús para Jerusalém, Jerusalém para Emaús. Não tinha luz, como a gente tem, luz, poste, essa coisa toda. Levantaram e voltaram imediatamente. Meu irmão, está no escuro, mas a gente vai voltar para Jerusalém. A gente vai voltar o caminho, porque a gente tinha desistido. Mas a gente não pode desistir. O homem está vivo. E aí, levantaram, voltaram e encontraram os 11. Eles levantaram, voltaram e se reuniram com a igrejinha dos discípulos. Que coisa linda, velho. Meu irmão, se os seus olhos forem abertos por Jesus, pela exposição fiel da palavra e pela comunhão com o próprio Jesus, você não vai querer estar sozinho lá em Emaús. Você vai querer estar aqui, velho. Você não vai querer estar vendo o culto só pela internet. Você vai querer estar aqui, velho. Mano, é isso que acontece quando os nossos olhos se abrem. A gente volta ao caminho. E eu entendo uma coisa, velho. Muitas vezes na vida a gente vai desistindo. E vai desistindo aos poucos. O caminho de quem se converte é assim. No final a gente pergunta, e vai perguntar hoje de novo. E se você quer aceitar Jesus, espera aqui, hein? No final a gente vai perguntar isso aí. Mas é o seguinte: quem quer aceitar Jesus, velho? Levanta a mão. O caminho de quem se converte é esse. Pô, eu quero, meu irmão, eu aqui, velho. Pô, massa. Fecha no céu quando o pecador se arrepende, a gente fica feliz, só alegria, massa. Mas o caminho de quem se desvia, o caminho de quem deixa o caminho de quem deixa o caminho, é como? É aos poucos, velho, é devagar. O cara não faz assim: quem quer sair da igreja agora, levanta a mão. Não, não tem. Mas é aos poucos, você começa a deixar o caminho aos poucos. Pequenas coisas, você começa a deixar de vir para a igreja, você começa a ir para outros picos, você começa. Só que, se você está entendendo, se seus olhos foram abertos pelo Senhor, pela exposição da palavra dEle, e pela comunhão com Ele, talvez você já esteja no caminho da saída. É hora de você voltar. Talvez você já tenha chegado a Emaús, desistir. Realmente, esse negócio de ser crente dá para mim não. É muito estreito o caminho. É muito estreito no meu trabalho. É muito estreito na universidade. É muito estreito. Mas se seus olhos forem abertos, e essa é a minha oração, que seus olhos sejam abertos pelo Senhor, eu não tenho poder para isso, você volta o caminho. E esse caminho não é um caminho só físico, gente. É um caminho de comunhão com Deus. É um caminho de comunhão com a igreja. É um caminho de vida eterna. De sofrimento, morte, mas ressurreição. Seguindo, gente boa. E aí, eles encontraram os 11, versículo 34. Dos 11 eles já ouviram: é verdade, o Senhor ressuscitou.
Já ouviram uma palavra que eles já sabiam que o Senhor tinha ressuscitado. Só que quando ele chegou lá nos 11, já disseram, é mesmo, o Senhor ressuscitou e já apareceu até para Pedro. Enquanto eles estavam falando isso, Jesus aparece de novo. Que massa, velho. Jesus aparece e a gente entra no outro bloco, que é do 36 ao 45. E a ideia central desse bloco é o seguinte. Repetição, hein, gente? Palavra e comunhão com Jesus abre o nosso entendimento. Mesma coisa acontece. Dá uma olhada. Enquanto eles ainda falavam, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse, paz esteja com vocês. Que coisa linda. Paz. Só que ainda Jesus, aquele que fala, que no princípio na criação, estava com Deus e era Deus, e disse, haja luz e houve luz. E chega aqui na reunião dos 11 mais alguns, e diz, paz esteja convosco. Os caras ainda assim não ficam em paz, velho. Homem é fogo, meu irmão. Ser humano é bronca, velho. Nossa. Eles não ficam em paz, eles ficam atemorizados. Eles ficam com medo. Eles ficam pensando que é um fantasma, tipo Ghost. Ghost é antigo, né? Vocês já viram Ghost, Sessão da Tarde? Nossa, velho. Veja não, de novo, não. E aí Jesus fala paz, mas aí o 37 diz assim, assustados e com medo. Pensavam que era um espírito. Pensavam que era um Ghost da vida, está repreendido. E aí Jesus vai dizer para eles no 38, por que vocês estão perturbados? Então, olha os verbos que os caras, no qual os apóstolos estavam inseridos. Volta aí, Helenzinha, a minha tradução está diferente. Angustiados e com medos, né, segue aí. Perturbados e cheios de dúvidas, com dúvidas. Eu duvido, tu duvidas. Perturbado, com medo, angustiado e com dúvida. Acho que é isso aí. Jesus presente na frente dos caras, dizendo, tenha paz no coração de vocês. E ainda assim o coração dos caras não mudam. E aí, Jesus convida, né? Olha para a minha mão, olha para os meus pés. Peguem em mim, vejam que eu não sou um espírito. Vejam, eu sou de carne e osso, como vocês estão vendo. Isso aí já é para eles perceberem que Jesus não é um espírito, né? E além disso, isso mais na frente vai cortar um monte de heresia que dizia que Jesus só ressuscitou em espírito. Mas enfim. Jesus mostra a eles, 41 vai dizer que eles ainda admirados e sem acreditar, galera. Meu irmão, é bronca, né, velho? Entendimento fechado, gente. Não pensa que a gente é diferente demais deles, não. Jesus está perto, Jesus está vivo. A gente tem visto a ação dele na nossa vida. Jesus não para de agir, velho. A gente está, muitas vezes, Deus está fazendo coisas, a gente está dizendo que é o diabo e está repreendendo. E muitas vezes é Deus que está promovendo coisas que parecem assustadoras, mas é o livramento e socorro dele. Lembra quando os discípulos estavam no mar da Galileia? Um temporal, ventos fortes, assolando o barco, e vem Jesus comandando sobre as águas, como a gente já falou aqui. E os caras, olha lá, é um fantasma, velho. Calma aí, sou eu. Para de ver fantasma e tudo. É o Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus. Você não entregou sua vida a Ele? Sua vida é dele, tá de boa, relaxa. E aí, galera, admirados e ainda sem crer, Jesus lhe perguntou, tem comida aí? Massa, né? Fome zero. Brincadeira, mas eu acho que é por isso que crente come tanto, né? Essas piadas não cabem aqui não, mas Jesus fez isso para mostrar que estava vivo. Calma o coração, gente. Estou vivo. Sou eu, de carne e osso. Vamos comer junto. Mas não é só comer junto. Não é só mostrar que estava vivo. Era comunhão. Palavra e comunhão.
Vamos comer junto aqui, gente. E aí, versículo 44, Jesus repete o sermão. Por isso que se eu repregar, não fica chateado comigo. Jesus repetiu, não tem problema com isso. Versículo 44, depois ele disse: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Eu já tinha dito isso a vocês. Vou dizer de novo. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim. Aonde, gente? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não sei se você entende o que é que Jesus está dizendo. Lei de Moisés era chamada Torá. Profetas era chamado de Nevim. E salmos é chamado de Ketuvim. Esse conjunto forma o cânon hebraico. A Bíblia dos judeus, chamada Tanakh. É um acróstico de cada uma dessas palavras. Torá, Nevim, Ketuvim. Repetindo. Tudo era necessário que se cumprisse sobre mim. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que na Bíblia hebraica está falando é sobre mim. E era preciso que se cumprisse. Toda a Bíblia, gente, é cristocêntrica. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus abriu os olhos com palavra e comunhão. Partir do pão. Jesus agora abre o entendimento deles para eles entenderem a Bíblia com palavra e comunhão. E o entendimento da Bíblia é um só. Tudo é sobre Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Não leia mais a Bíblia sem procurar Jesus nela. Ele está nela. Pode ser qualquer texto, qualquer salmo, qualquer provérbio. Ele está nela. Em tudo. Absolutamente em tudo. Só falta seus olhos ser abertos e você encontrar. Seguindo, gente, estamos caminhando para o final. Do 46 ao 53. Diz o seguinte. Eu vou colocar um pequeno resumo. Somos testemunhas do cumprimento de tudo o que está escrito. Jesus abriu primeiro os olhos deles, depois abriu o entendimento deles, e agora pede: abra a boca. Abra a boca para falar de mim. Para ir e testemunhar dessas coisas que estavam escritas e que vocês viram que se cumpriram. Abra a boca e fala. Dá uma olhada aí. Jesus continua o sermão dizendo assim: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não por Emaús, mas por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então, entende uma coisa. 46, Jesus começa a falar do que está escrito. Está escrito, gente. E aí fala que o Cristo devia sofrer, terceiro dia ressuscitasse, no seu nome pregar a palavra de arrependimento para o perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Vocês não sabem disso? Está escrito? Pronto. Agora, 48, vocês são testemunha dessas coisas. E agora eu envio vocês. Eu envio vocês. Eu que fui enviado por Deus. Agora eu envio vocês. Eu faço o mesmo processo que o Pai fez comigo. O Pai me enviou. Amou o mundo de tal maneira que me enviou. Agora, e me enviou para morrer. Agora eu envio vocês. Como ovelha no meio de lobos. Mas vocês são ovelhas. Se vocês morrerem, está tudo certo. Está tudo resolvido. Vão! E aí, fiquem na cidade, né, de Jerusalém, até ser revestido do poder do alto. Poder do alto que temos, gente, hoje. Cristo vivo em nós. Para aqueles que o receberam.
para aqueles que entregaram a sua vida. Deus está agindo. Jesus não só está perto, como Ele está dentro da gente. Em nome de Jesus, se volte para a palavra. Se volte para a comunhão com Ele. Para que seus olhos sejam abertos. E vocês vejam o que Ele está fazendo no mundo. O que Ele quer fazer com a sua vida. Quando isso acontecer, tenha certeza de uma coisa. Alguns passos você vai precisar voltar. Mas isso quer dizer que você está no caminho certo, se você voltar esses passos. De Emaús para Jerusalém. De longe para perto. E aí termina tudo, Jesus abençoando e sendo elevado aos céus. O que faremos, meus amigos, diante dessas coisas? Temos 3 coisas essencialmente importantes que a gente precisa fazer diante desse conhecimento. Primeira coisa, gente, se dedicar à oração, se dedicar à comunhão com Jesus e à palavra. Não abra mão da comunhão com Jesus e da palavra dele. Todo dia. Isso vai evitar que vocês peguem caminhos errados. Isso vai fazer que vocês voltem logo o caminho e participem de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não voltasse nem Emaús. Deus faria que o evangelho chegasse até nós do mesmo jeito. Só que eles foram agraciados por participarem daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus quer que você participe daquilo que Ele está fazendo no mundo. Mas para isso, seus olhos precisam estar bem abertos. Seu entendimento precisa estar claro. Precisa estar claro na sua mente o que Ele está fazendo. E aí, gente, só tem isso com palavra e comunhão. Não tem jeito. Primeira coisa, se dedica à palavra e à comunhão com o Senhor. Segunda coisa, volta o caminho. Sempre tem coisas na vida da gente que a gente precisa voltar o caminho. Sempre tem ações, palavras, pensamos voltar, que não está de acordo com o que Deus quer. Muitas vezes estamos vivendo uma vida centrada em nós e não nele. E estamos em ressonância, falta de harmonia com todo o universo que foi criado para Ele. Volta o caminho. Ah, mas é de noite. Ah, mas está escuro. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Cleópas e seu companheiro não tiveram isso. Se levantaram imediatamente. Pegaram a rota de volta para Jerusalém. E se encontraram com os 11 e os demais. Primeira coisa, se dedicar à palavra e à comunhão. Segunda coisa, voltar ao caminho. Terceira e última coisa, se juntar aos profetas do passado. Se juntar a todas as escrituras. Se juntar aos céus, que revelam a glória de Deus. E submeter toda a sua vida a Jesus. Para que em tudo, na sua rede social, na forma de você se vestir, na forma de você tratar as pessoas, na forma de você trabalhar, apontar para Ele. Porque Ele é o centro do universo. E você só vai ter a ganhar se Ele for o centro da sua vida. Vamos orar, gente? E voltar ao caminho. Senhor, perdão, porque a gente se dedica a tantas coisas que não é a comunhão contigo, e não é a oração, e não é a palavra. A gente tem tanto tempo no WhatsApp,
rede social, leituras diversas para a universidade, para filosofia, mas não tem tempo para se debruçar diante da tua palavra e se alimentar daquilo que alimenta mais do que pão. Perdoa porque a gente não conhece a tua palavra e porque quando a gente lê, a gente ainda assim quer pervertê-la, colocando-se no centro, onde o Senhor é o centro. Te pedimos, Senhor, perdão. Nos faz voltar ao caminho. Nos faz voltar à fervorosa comunhão à igreja. Nos faz voltar, Senhor, ao teu serviço, de proclamar a tua palavra, a testemunhar aquilo que vimos cumprir. Abre os nossos olhos para a gente ver o teu Espírito em nós, o teu Espírito agindo através da tua igreja. Abre os nossos olhos para a gente te enxergar. E abre os nossos lábios para a gente testemunhar aquilo que a gente viu de ti. Tu és um Deus vivo, ressurreto. Enche o nosso coração de paz. Come com a gente. Se despojou da tua glória e veio andar com gente tão indigna feito eu. Obrigado, Deus, por tão grande amor. Nos faz ser fiéis e apontar para ti com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que seremos, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus.